Eu já quero começar esse vídeo dizendo para você, não espere o cenário perfeito para começar. E quando eu digo isso, eu digo a respeito de tudo. É sobre esperar ter um pedestal perfeito para colocar o seu telefone para gravar. É sobre esperar um microfone para poder falar. Eu estou falando sem microfone, com luz natural e não tenho um cenário perfeito. Esse é o quarto onde eu uso para trabalhar. Aqui eu faço bandejas artesanais. Essa é a minha parte de orçamento. Eu imprimo as minhas notas, os negócios da Shopee, tudo aqui. Aí esse painel eu uso para poder ministrar curso. Então, se eu fosse esperar o cenário perfeito, o escritório perfeito, o lugar perfeito para começar, eu jamais sairia do lugar. E quando eu digo isso para vocês, eu quero me referir também a começar alguma coisa que você quer muito fazer. Seja um exercício físico, seja praticar um esporte ou até mesmo fazer a leitura da Bíblia. Durante muito tempo era meu sonho ler a Bíblia por completo. E eu ainda não li ela toda, mas eu já comecei a colocar esse plano em ação. Eu não esperei o dia 1º de janeiro de 2026 para começar, mas eu comecei exatamente no dia 2/2, que era fevereiro de 2026. E como que eu fiz isso? A primeira coisa para você que quer começar algo do zero, que quer começar a fazer alguma coisa diferente, que quer começar a praticar um esporte, que quer começar um plano de leitura, que quer começar um negócio próprio, eu já aconselho você montar uma estratégia. Por quê? Porque se você não tiver uma estratégia, infelizmente, nós passamos por várias distrações, principalmente nas redes sociais. Hoje em dia a gente perde muito tempo rolando feed, a gente entra no TikTok com a intenção de ficar ali 10 minutos e a gente acaba ficando 1, 2 horas do nosso dia. A gente entra no Instagram com um propósito, que às vezes é só ver talvez uma notícia, alguma coisa, e a gente acaba perdendo muito tempo ali. O nosso hormônio, o nosso cérebro libera um hormônio que se chama dopamina, que é o hormônio do prazer, onde você fica ali perdendo horas e horas, né, rolando o feed ali, e quando você vai ver, seu dia foi e você não fez nada. Enquanto isso, as suas metas continuam no papel, seus planos, seus projetos continuam ali e você nunca tira eles do papel. E por isso que eu quero dizer, não espere o cenário perfeito para poder começar. Comece agora, começa com o que você tem, comece com a estratégia que você tem, as ferramentas que você tem. Se a estratégia que vem na sua cabeça é começar a gravar alguma coisa sobre esporte, gravar alguma coisa sobre leitura, é alguma habilidade que você tem, alguma coisa que você sabe fazer, que é a dor de alguém, é nisso que você tem que focar, tá? Ajude assim, mas também foque em ajudar o próximo, principalmente para você que sonha em crescer numa rede social, sonha em começar algo novo. Foque em ajudar o próximo. Sempre tem alguém com uma dor, sempre tem alguém precisando fazer alguma coisa que você sabe fazer, alguma habilidade, algum dom, algum talento, alguma coisa que você sabe fazer, tem sempre alguém precisando dessa ajuda. E foi assim que eu comecei na minha rede social, no meu Instagram, ensinando pessoas iniciantes a viver de festa, a viver de balões, a viver desse mercado que não para de crescer. O meu Instagram teve um salto muito alto, em apenas um mês eu ganhei mais de 5.000 seguidores fazendo apenas aquilo que eu sei fazer, que é ensinar pessoas, é compartilhar aquilo que eu sei. E eu não faço perfeito, eu não tenho roteiro, eu não tenho microfone, eu apenas ensino da forma que eu sei e de forma que fique claro para aquela pessoa aprender. Agora, se você quer começar um plano de leitura, assim como eu, que não esperei o dia 1º, porque no dia 1º, infelizmente, não deu certo, né? Eu procrastinei, eu fiz outras coisas, mas no dia 2 eu tomei uma atitude. Chega um momento na nossa vida que a gente tem que ter o ponto de decisão, que é o ponto de hoje eu começo, independente de qualquer coisa. E fique você sabendo que vai ter várias distrações, vai ter várias coisas que vão querer fazer você perder o seu foco, vai fazer você querer perder o seu objetivo, e você precisa ser persistente nessa hora. As distrações, elas são constantes, mas você precisa silenciar essas vozes da sua cabeça que diz que você não está pronto, que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Olha, imagina se naquele dia que eu tomei a atitude de começar a ensinar no meu Instagram, eu não sabia o que iria acontecer. Eu estava com 2.000 seguidores na época. Eu comecei a ensinar, em 30 dias, 5.000 pessoas se interessaram por uma coisa que pra mim talvez não faria sentido. Eu pensava, quem vai querer saber isso? Quem vai querer aprender a amarrar um balão? Tão fácil amarrar balão, mas talvez o que é fácil pra mim, o que é fácil pra você, é difícil pra alguém. Então essa habilidade que você tem, que você acha que pra você é medíocre, é isso que as pessoas precisam aprender, tá? E eu queria muito ler a Bíblia muito, né? Ler ela toda, pra me conhecer mais.
Porque muitas das vezes tem alguém do nosso lado que tá precisando de uma palavra amiga, uma motivação, alguma coisa. E nada melhor do que esse manual, né, que Jesus deixou pra gente na terra para poder ajudar pessoas, levantar pessoas com palavras de encorajamento. Assim como ele disse ali no livro de Josué, né, assim que Moisés morreu, para Josué ser forte e corajoso, né? E tem muitas pessoas hoje desanimadas que só precisam de uma palavra como essa. Né? E se você não souber localizar, se você não tiver um respaldo, uma localização na Bíblia para você poder ajudar, como você vai fazer? Né? A gente precisa de conhecimento. Conhecimento ninguém rouba. E foi a partir daí que eu montei um plano de leitura para mim, ali no chat GPT. Com a ajuda do chat, hoje a IA tá assim ultrapassando fronteiras, né? A IA hoje veio para poder nos ajudar, né? Eu não faço dela a minha base principal, mas eu gosto muito do auxílio deles para poder, ali daquele aplicativo, para poder me ajudar. Então eu pedi para eles um plano de leitura onde eu conseguisse ler a Bíblia em 11 meses. E aqui, infelizmente, não coube tudo. Depois eu fui perceber, na verdade eu queria um ano, só como eu comecei em fevereiro, eu queria para 11 meses. Mas não coube tudo, porque depois quando eu fui ver, a gente já tá em 1 Samuel. Eu falo a gente porque se você quiser começar alguma coisa e às vezes você não tem muito foco, porque eu tenho muita distração, tem muita coisa que me distrai, eu chamei mais 2 amigas e a gente montou um grupo onde todos os dias a gente lê a Bíblia junto, a gente compartilha, a gente faz chamada de vídeo. Então é muito importante, talvez se você se sente assim, se você tiver um amigo próximo, chama ele para começar a fazer um exercício físico junto com você. Chama esse amigo para poder começar a criar um canal junto com você. Começa com alguém. Na Bíblia vai dizer que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, tem um outro para poder levantar, né? Tem um outro para poder ajudar. Então, eu comecei com mais 2 amigas minhas o plano de leitura e nós já estamos no livro de 1 Samuel. Gente, foco é totalmente, assim, é uma coisa que eu falo que hoje eu posso dizer que eu tenho, mas eu não tinha, né? E tipo, quando você tá ali lendo e às vezes você fala assim, nossa, hoje eu não consegui ler o livro de Samuel. Tem alguém que vira pra você e fala assim, vamos, eu te espero. Vai, começa a ler, liga de vídeo, vai, vamos ler junto, vamos, vou orar com você, vou buscar junto com você, vou te ajudar. É muito melhor, né? Um amigo que estende a mão para outro amigo, né? E, inclusive, ontem, no livro de Samuel 18, 19 e 20, se eu não me engano foi no 20, falou sobre a amizade de Jonatas com Davi, né? Que Jonatas estava ali com Davi, né? Saul estava tramando para poder matar Davi e Jonatas, seu amigo, né, que Deus colocou na vida de Davi, estava ali a todo instante protegendo Davi, dando estratégias para Davi fugir, né? Então assim, eu achei muito lindo essas amizades que nos ajuda, que nos aconselha, que nos protege, né, que puxa a orelha também quando é preciso, e Deus me deu essas amizades. Mas quando eu fui ver o meu plano de leitura, ele vai só até Efésios, na verdade, né? A gente nem vai falar Éfesos. Gálatas. Aí eu falei, gente, tá faltando. A Bíblia termina em Apocalipse, né? E a gente viu que tá faltando. Então, provavelmente, a gente não vai acabar em 2026. A gente vai acabar em janeiro ou fevereiro de 2027. Eu acho que deu janeiro de 2027, né? De acordo com o nosso plano de leitura. Janeiro ou fevereiro. Início de fevereiro, mais ou menos. Capaz que a gente já acabou. E... porque faltou alguns livros, né? Pra gente finalizar. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Então esse vídeo de hoje é para te incentivar, para te motivar. Começa da forma que dá. Não espera o momento perfeito para começar. Não espera o cenário perfeito, sabe por quê? Esse momento nunca vai chegar. Esse cenário é a gente que cria. O ponto de decisão é a gente que toma. A iniciativa é você que precisa tomar. Então não espere o cenário perfeito, o dia perfeito. Talvez você marcou lá no calendário. Em fevereiro já passou. Eu tô lá atrás ainda, voltando quando eu comecei, né? Eu falei, em fevereiro eu vou começar na academia. E talvez você colocou lá no calendário, né? Eu vou começar a academia agora em abril. E não começou, você adiou e jogou para maio. Mas a sua saúde é importante, a sua alimentação é importante, cuidar de você é importante, né? Eu falei para Deus que esse ano de 2026 seria o ano que eu queria olhar para dentro de mim, eu queria cuidar de mim, porque eu sou decoradora de festas e todos os finais de semana estava eu ali nas festas, meio de semana programa nas festas, cuidando de casa, cuidando das meninas, né? Sou casada também, então tem todos os afazeres de casa, né? Tem todo aquele cuidado com as crianças. Então eu falei que em 2026 eu iria olhar para dentro de mim, porque
Já tinha um bom tempo que eu não fazia os meus exames, né? Não olhava como é que estavam as vitaminas, não tava olhando pra mim. E aí eu tirei, comecei a ir no médico, né? Graças a Deus não tava nada errado, tava tudo certo, né? Eu achei porque eu tomo algumas cápsulazinhas, algumas vitaminas, então, né? Eu fiquei com medo porque eu tava me sentindo indisposta, eu tava me sentindo fraca, eu tava me sentindo muito cansada, meu sono tava horrível, né? Então, assim, eu falei, eu quero olhar pra mim, eu quero cuidar de mim. E foi 2026 agora, né? Eu desacelerei, comecei a olhar pra mim, comecei a levar minhas filhas novamente no médico também pra olhar elas, né? Coloquei o cartãozinho de vacina delas em dia. Não que tava atrasado, gente, mas eu falo assim, às vezes uma vacina de gripe, que aparece uma vacina de dengue, a gente deixa passar, a gente não coloca em dia, né? Então eu coloquei o cartão de vacina delas em dia. Eu fui ao médico, né? Fiz os meus exames, olhei como que tava as vitaminas do meu corpo. Eu levei as meninas do dentista, fui no dentista, porque a gente tava indo numa limpeza, né? Então, assim, a gente começou a focar mesmo na nossa saúde, porque a saúde vem em primeiro lugar. Você é o seu primeiro plano, você tem que olhar pra dentro de você. Porque se você não conseguir ajudar você, como você vai ajudar o outro, né? Em cima de uma cama, como que você vai conseguir ajudar? Não tem jeito, né? Então você precisa estar bem, você precisa estar em forma. E a academia, gente, não é só pra quem quer emagrecer, não. Eu, por exemplo, eu tô abaixo do meu peso. Meu peso é 60 e eu tô com 57. Né? Eu perco peso muito fácil. Inclusive na rotina cansativa, que é carrega peça, monta, desmonta, eu perdi muito peso, né? Então eu tô na academia pro ganho mesmo de massa muscular. Então, assim, não é só pra quem quer perder. E sem contar que isso também te dá uma disposição. Gente, depois que eu vou pra academia, eu chego em casa muito mais animada. Eu tenho ânimo pra fazer tanta coisa, né? Pra fazer com mais excelência. Então, assim, cuide de você, olhe pra dentro de você. E, acima de todas as coisas, foca também na sua vida espiritual, né? Você não precisa ser cristão pra focar na vida espiritual. Basta você ter, assim, um momento onde você tira para poder agradecer, né, a gratidão, um momento que você tira para poder olhar para tudo que você já conquistou, para quem você é e para quem você é hoje, né, uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então faça isso, coloca isso como meta. Não tá tarde ainda dá tempo, porque a gente fala assim, nossa, eu devia ter começado isso lá em janeiro. E eu te conto que não. Eu comecei uma loja do zero em dezembro. Tipo, era final do ano, eu poderia ter esperado o ano virar para começar certo, né? Mas eu comecei em dezembro, a minha loja já tem mais de um ano que a gente tá ali vendendo. E quando você começa, você fala assim, ainda bem que eu comecei. Porque se você tivesse adiado, olha o tanto de venda que você poderia ter perdido no meu caso. Eu falei, gente, olha pra você ver, desde quando eu abri a loja até o dia de hoje, eu nunca fiquei sem vender. Muito raro, sempre vendeu, né? Então, assim, eu criei a loja do zero e eu falei, e eu sempre falo isso para as pessoas, não espera o cenário perfeito, porque esse cenário nunca vai chegar. Veio uma ideia na sua cabeça, começa, né? Quando a ideia veio de eu criar a minha loja do zero, eu falei, gente, então eu vou fazer. Eu vou procurar, eu vou estudar, comecei a vir pro YouTube, comecei a estudar, montei a loja e a loja começou a vender de uma forma inexplicável. Então não importa se é no início, se é no final, se é no meio, apenas comece, tá? E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou e fez sentido pra você, não esquece, deixa apenas um like aqui pra gente, pra ajudar, pra me saber se tá fazendo sentido pra vocês. Estou começando o canal do zero e eu quero ajudar muitas pessoas com tudo aquilo que eu tenho, né, que eu puder somar na vida de vocês. Se você tiver alguma dúvida em relação à loja, em relação a tudo que eu mencionei aqui nesse vídeo, você pode mandar aqui também nos comentários, que será um prazer te responder. E é isso, galera. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.